Mas se a criança tiver a possibilidade, teve um parto com uma boa, um bom contato, dentro das possibilidades dos pais, mas os pais são afetivos, a mãe é afetiva, a criança consegue se amamentar e se desenvolver, ela vai ter essa curiosidade que todas as crianças devem ter. A criança vai, se aproxima, brinca com a outra, interage e começam a descobrir, pouco a pouco, seus genitais, as diferenças, menino e menina, o interesse pelo sexo oposto. Nessa época, às vezes o interesse não fica tão claramente definido. Eles se aproximam um do outro para se ver como é, como é que não é, fazem seus jogos, isso faz parte da vida deles. Para os adultos isso é um problema, porque os adultos já pensam nisso como algo que deve ser reprimido. Não são poucos os lugares hoje no mundo em que as crianças desde pequenas são reprimidas na sua sexualidade, ou são abusadas por sua curiosidade por adultos perversos, pensam que são crianças para ficar se relacionando com crianças. Na realidade, tiveram muito pouca experiência infantil, então vão tê-la enquanto adultos pensando que com uma criança como se fossem da mesma idade. As crianças devem ter todo o direito de ter suas experiências com crianças da mesma idade. E essa experiência não deve ser julgada pela gente a partir da nossa ótica de vida sexual, mas sim a partir de que eles, tendo esse contato entre eles, essas brincadeiras que eles têm entre eles, desde que nenhum esteja forçando o outro, desde que sejam da mesma idade, do mesmo tamanho, tem uma empatia, se existe uma empatia entre elas, não se deve se mexer com isso. Deve-se deixar ela fazer seu jogo. Isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente pode dizer, eu vou deixar, mas o olhar da gente é duro, a criança percebe. A criança, frente a um olhar duro, de censura, que se fecha, ela vai se fechar, ela vai perceber que aquilo não é para ser feito. Então, basicamente, a criança se desenvolver numa sociedade hoje nossa, plenamente, eu diria que é praticamente impossível. Porque nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são pouco ou muito, ou mais ou menos, reprimidas no seu desenvolvimento da expressão sexo-afetiva. Mas, cada dia que as pessoas que têm contato com isso conseguem aceitar melhor, tolerar, nós teremos crianças e jovens, e adolescentes e adultos mais saudáveis. É uma questão de deixar que isso aconteça. Não é uma coisa mecanicista, não é uma coisa que vai acontecer hoje, acontece aqui, vai acontecer continuamente do mesmo jeito. Muitas vezes vai acontecer viver em grupos, outra vez reprimindo socialmente, como nós vemos hoje na nossa sociedade. A repressão do afeto entre as crianças, chegando ao ponto de crianças serem punidas por beijarem umas às outras, abraçarem umas às outras. São pura demonstração de afeto entre elas. Quando eu falo de pura demonstração, não é no sentido de pura, de casto, mas sim no sentido de que são manifestações essenciais para o desenvolvimento de uma vida afetiva saudável. Partindo disso, as crianças vão crescendo em todo o período da aprendizagem. A aprendizagem, ela é sabotadora, de maneira geral, de toda a experiência afetiva sexual. As escolas foram feitas e ainda continuam sendo um lugar em que você senta na cadeira, você fica isolado do outro, você não se encosta no outro, você tem muito poucos jogos. A escola do século XXI é igual a essa escola do século XIX, do início da industrialização, em que ficar sentado talvez seja, e escutando alguém, talvez seja a coisa mais importante que se faz na vida das crianças. Ficar sentado, escutando, era feito isso para treinar as pessoas a trabalharem em fábricas, sentadas e fazendo funções monótonas e repetitivas todos os dias. Essa era a função de ficar sentado e escutando.
Isso não é aprendizagem. A aprendizagem, ela é necessária que ela se desenvolva na vida, no andar, no cotidiano. Ela tem que estar ligada à realidade do cotidiano. A criança vai se interessar em saber alguma coisa sobre a eletricidade quando você acende e apaga a luz. Ela vai se interessar a partir disso, não a partir de a eletricidade foi descoberta por tal pessoa, por tal fulano. Isso é teórico, isso é muito longe da prática. Toda observação tem uma teoria que pode ser levada até lá, mas tem que se partir da possibilidade que você tem de olhar e sentir, ou seja, de você estar envolvido emocionalmente. O conhecimento, assim como a vida sexual, tem que ter emoção. Quando a emoção não existe, quando não existe o afeto naquilo que se faz, ela é plenamente vazia e sem sentido. Nós ficamos procurando o sentido da vida a vida inteira. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma criança na escola, óbvio que a criança vai ter interesse em olhar para as outras crianças, vai ter interesse nos jogos. As crianças estão crescendo, tem interesse no sexo oposto. Ela está no processo de 10 anos, 11 anos, 9 anos. Ela tem interesse em conhecer os companheiros. Ela tem interesse em também que o conhecimento que ela está aprendendo ali tem alguma coisa a ver com a realidade da vida dela. Então não adianta esse conhecimento longe disso. Se nós pensarmos na biologia, ela também não vai ter interesse em saber como é que o animal se reproduz. Ela tem interesse em saber como o animal se reproduz porque ela está interessada em saber alguma coisa sobre sua sexualidade a mais. Só que isso é ocultado. Se fala normalmente sobre o bebê, sobre o animalzinho que nasceu da mãe, mas não se fala sobre o intercurso sexual, sobre a vida sexual entre os animais, entre os homens e mulheres. A vida sexual, o ato sexual é ocultado entre meninas e meninas, entre adolescentes. Não se fala disso. E tão pouco homem conhece o suficiente para falar sobre uma sexualidade mais intensa ou menos intensa. Falta conhecimento porque as pessoas são cegas a respeito da sua sexualidade. Elas falam, existem aulas sobre cardiologia, sobre exercícios que se devem fazer para levar uma vida mais saudável, sobre alimentos que são melhores, mas como é que é a melhor vida sexual? Aí chegamos no tabu. Cada um é diferente do outro. Certo? Todo mundo também gosta de determinados alimentos e de outros gosta menos. Mas existe algo que nós não podemos deixar de reconhecer. Existe uma alimentação mais saudável. Na sexualidade também existe isso. Só que o homem luta para não querer ver o que acontece com a sua vida sexual e como ela se desenvolve.